Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste trimestre, nós estamos estudando na classe de adultos a Epístola aos Hebreus, a supremacia de Cristo. Nós estamos caminhando hoje para a lição de número 6, que tem por título Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. O texto áureo se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 12, está escrito assim na Bíblia: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. E a verdade prática, contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso diálogo, nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, graças a Deus por mais esta oportunidade. Estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição da carta aos Hebreus. Na lição de hoje, a lição de número 6, Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia, é um assunto que continua o assunto anterior, porque no capítulo 5, que estudamos na semana passada, nós aprendemos aqui, nós vimos que o autor da Epístola aos Hebreus, ele chamou a atenção daqueles crentes de origem judaica que eles deveriam já ser mestres pelo tempo que eles tinham de evangelho, mas infelizmente eles ainda necessitavam de que fossem ensinados os primeiros rudimentos da fé. Então o escritor aos Hebreus já tinha pontuado isso no final do capítulo 5, versículo 12, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, eles estavam negligentes no que diz respeito ao crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a progredirem na fé, e estavam como que meninos espirituais, ao invés de estar se alimentando com um alimento sólido, mas infelizmente ainda precisava se alimentar com leite, não estavam ainda progredindo espiritualmente. E o escritor aos Hebreus, dando continuidade a esse assunto, embora aqui o capítulo 6, que é o capítulo que a gente está estudando hoje na nossa lição, na verdade ele é uma continuação do que vem sendo desenvolvido no capítulo 5. A mesma linha de pensamento, sendo que aqui no capítulo 6, essa negligência mostra que a negligência espiritual deles, a negligência em crescer na graça e no conhecimento, revelada lá no capítulo 5 de Hebreus, no capítulo 6 isso evolui para uma apostasia, evolui para uma deserção, um abandono da fé cristã maior, e é isso que o escritor aos Hebreus quer evitar. Ele faz essas advertências para que os seus leitores, para que aqueles crentes não caiam numa apostasia, não entrem pelo caminho da apostasia, porque já seria um retorno irreversível a condição de cristão autêntico e verdadeiro. Então, na dinâmica da nossa lição de hoje, o autor chama a atenção e mostra para a gente que a graça não é irresistível e nem tampouco incondicional. E a apostasia, ela é retratada aqui nesse capítulo 6 aos Hebreus, pelo escritor, como algo real e não apenas como um perigo hipotético.
Tem alguns evangélicos que defendem que aqui o escritor aos Hebreus estava falando apenas uma ameaça que não se concretizaria, só fazendo um medozinho, mas que não seria real. Mas a gente vai estudar hoje e aprender, que estudando direitinho a Epístola aos Hebreus, nós vamos perceber que a apostasia é um perigo real, não é um perigo hipotético, e a gente precisa ter cuidado, perseverar na fé, crescer espiritualmente, permanecer firme nos caminhos do Senhor, para que a gente não chegue a esse grau irreversível de abandono da fé cristã. Por isso que no tópico 1.1 da nossa lição, o autor aqui fala da necessidade de crescimento espiritual, e dizendo que nós temos que ir além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Então, o versículo 1 do capítulo 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Então, quando ele começa aqui, pelo que, então já dá uma ideia de que ele continua desenvolvendo o assunto que ele estava tratando no capítulo anterior, no capítulo 5, e ele quer que os seus leitores, que aqueles crentes, deixem os rudimentos da doutrina de Cristo e possa crescer, prosseguir até a perfeição aqui. A perfeição aqui é no sentido de maturidade, de crescimento espiritual, e não perfeição absoluta, porque só Deus é perfeito em termos absolutos. Então, a doutrina do arrependimento e da fé, ela é importante, constitui pilares básicos da fé cristã. A vida cristã começa com fé, com arrependimento. Sem fé e sem arrependimento não há conversão. Por isso que Jesus, em Marcos 1,15, aliás, não foi Jesus, foi João Batista, começou a pregar, e ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é necessário arrepender e crer. A fé salvífica é fundamental, pela graça sois salvos mediante a fé, é o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8, Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então a fé é essencial. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porém, pastor José Roberto, eles não deveriam parar por aí, no conhecimento e no entendimento da doutrina do arrependimento e da fé, mas deveriam avançar. Quando a pessoa se converte a Cristo, tem um longo caminho para ela aprender os princípios, os fundamentos da palavra de Deus para crescer espiritualmente. É isso mesmo. O autor da Epístola aos Hebreus, conforme nós já estudamos na lição anterior, ele tem a preocupação de que os crentes hebreus, eles não fiquem apenas nos rudimentos. Utilizando aqui uma analogia, nós poderíamos dizer assim, que eles não ficassem apenas no jardim de infância. Isso porque o jardim de infância é um lugar onde as crianças se divertem, brincam, e é uma fase necessária, é uma fase que todo mundo passa, mas as pessoas não podem permanecer na infância a vida inteira. Elas precisam passar para a adolescência, precisam crescer, precisam se tornar adultas. Inclusive a palavra maturidade no grego, teleios, dessa ideia de crescimento, de se tornar adulto. E esta é a atenção que é dada pelo autor da Epístola aos Hebreus em relação àqueles crentes. Esse versículo que o pastor Fábio leu, versículo 1, aí no ponto 1 desse primeiro ponto, sobre indo além dos rudimentos doutrinários sobre o arrependimento e fé, o que nós observamos eram que os irmãos hebreus, aqueles que queriam permanecer na fé, eles queriam ficar no ABC, queriam ficar ali no ABC doutrinário, apenas tratando de questões como arrependimento, de questões como fé, e aqui 1.2 fala sobre outros rudimentos, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismo e imposição de mãos. Isso porque havia uma série de batismos na cultura e na religiosidade judaica. E na fé cristã,
o batismo ele é um símbolo do arrependimento para a remissão de pecados. Evidentemente, o batismo não salva, mas o batismo ele é importante como um símbolo, como uma marca de que as pessoas de fato tomaram uma decisão por Cristo. A imposição de mãos, o autor da Epístola aos Hebreus também trata a respeito desse assunto, como um símbolo exterior da prática da oração. Então, não é que o autor da Epístola aos Hebreus ele despreze esses rudimentos. Evidentemente, o arrependimento, a fé, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição, todas essas doutrinas são fundamentais à fé cristã e a gente, de vez em quando, precisa, inclusive, retornar para elas, para nos solidificar a nossa fé e a nossa doutrina. Mas nós somos convidados a ir além, a caminhar um pouco mais, a continuar crescendo no conhecimento do Senhor nosso Deus. O grande problema aqui que nós atestamos entre os crentes hebreus é que eles estavam acomodados. E aí eu quero chamar a atenção de você que está aí nos assistindo para ter o devido cuidado, para você não se acomodar e deixar de estudar e de crescer na palavra de Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo, convidamos a você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos tratando aqui da apostasia, perseverança e a fé em tempo de apostasia. É o título da lição de número 6, que nós estamos abordando neste dia. E esse primeiro ponto sobre a necessidade do crescimento espiritual. Desde já o final do capítulo 5 da Epístola aos Hebreus, o autor chama a atenção dos crentes para que estes não se acomodem, para que esses dê continuidade na maturidade, no crescimento na vida cristã. E aqui no capítulo 6 nós temos ainda uma continuidade deste argumento. O autor da Epístola aos Hebreus, ele tem todo um cuidado de manter uma série de conexões lógicas, argumentativas ao longo do seu texto, e aqui no capítulo 6 nós já vemos aqui um cuidado para que os crentes não fiquem apenas no abecedário da fé, apenas no ABC da doutrina cristã. Então tem algumas pessoas que se acomodam, acham que é suficiente. Não, eu já sei o suficiente, eu já sei o básico, eu já sei o necessário. Tudo bem, irmãos. Você com o básico, com o essencial, você é salvo. Afinal de contas, você é salvo pela graça, por meio da fé. Ninguém é salvo por ter a profundidade teológica maior ou menor, mas é importante que aqueles que querem crescer, querem amadurecer na fé, que busquem um conhecimento mais aprofundado das verdades bíblicas, até porque há momentos em que nós precisamos defender a nossa fé. O autor da Epístola aos Hebreus, inclusive, o texto da Epístola aos Hebreus é um texto apologético. O autor tem a preocupação de defender a fé cristã, o evangelho genuíno e verdadeiro, mostrando a superioridade, a supremacia de Cristo. E note como todo esse argumento e esse conhecimento foi necessário, inclusive lá do Antigo Testamento, para que ele pudesse fundamentar e convencer os ouvintes ou leitores desta epístola a respeito do valor e da supremacia de Cristo. Então, em alguns casos, é importante que você prossiga crescendo na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ponto 1, ponto 3 da lição fala de indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Então, os crentes, ao que tudo indica, eles já conheciam a doutrina da ressurreição, que é uma doutrina basilar da fé cristã. Nós cremos que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Cremos que aqueles que creem em Jesus também haverão de ressuscitar.
seus corpos serão transformados por ocasião do arrebatamento, do translado, conforme está lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, e a doutrina da ressurreição, que é uma doutrina fundamental à fé cristã. Mas mesmo assim, note só, o autor da epístola aos Hebreus, ele coloca todas essas doutrinas como se fosse parte do ABC da fé. Arrependimento de fé, fé em Deus, os batismos, a imposição de mãos, que tem a ver com oração, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que está lá no livro do Apocalipse, e em uma série de outras passagens bíblicas, a doutrina de que haverá um dia em que Cristo haverá de julgar todos, o julgamento do grande trono branco. Então, essas são doutrinas fundamentais. Nós não estamos menosprezando, e nem o autor da epístola aos Hebreus está menosprezando. Mas a atenção dele se volta para a necessidade de que os crentes continuem aprofundando e conhecendo cada vez mais a base da sua fé e o conhecimento doutrinário que possa levá-los um pouco mais adiante. Então, pastor Fábio, a orientação aqui do autor é para que os crentes sigam adiante, até porque há um risco muito grande no comodismo. Às vezes algumas pessoas se acomodam, dizem, não, eu já sei o suficiente, já sei demais, e aí começa a deixar de vigiar, de se motivar para buscar mais conhecimento. Isso pode levar até a apostasia. É verdade, pastor José Roberto, o crente não pode ser negligente. Para ser salvo, é necessário apenas a pessoa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, que ele vai ser salvo. Porém, o crente salvo, uma vez salvo, ele deve progredir na fé cristã, ele deve crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aqueles que crescem espiritualmente, eles ficam mais fortalecidos, como uma árvore que emite raízes em profundidade e vai buscar água e nutrientes nas camadas mais profundas do solo para se nutrir e se resistir às secas, e resistir aos vendavais, porque tem raízes profundas. O crente também tem que crescer espiritualmente. Às vezes tem pessoas que negligenciam o estudo da palavra de Deus, negligenciam o ensinamento da doutrina da palavra de Deus e acha que pode ficar a vida todinha só pregando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. A gente tem que pregar isso aí, mas não é só isso. A gente precisa ensinar a palavra de Deus como um todo, a mensagem do Evangelho como um todo, e isso fortalece a fé das pessoas, porque quando vêm as lutas, quando vêm as perseguições, aqueles que não estão firmados na palavra de Deus, que não cresceram na graça e no conhecimento de Jesus, eles são mais susceptíveis de se desviarem, de abandonarem a fé, de serem iludidos por heresias, de não entender o trabalhar de Deus, o contexto em que ele está vivendo e às vezes fracassam e naufragam na fé. Então, esse texto aqui de Hebreus capítulo 5, versículo 11, até o final do capítulo 6, é um texto em que ele fala, no primeiro momento, do capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 3, ele fala desse problema, dessa negligência daqueles crentes em procurar progredir na fé, em crescer no conhecimento de Cristo, e isso estava fazendo com que eles ficassem vulneráveis à apostasia. E ele traz essa advertência dizendo que tem que deixar esses rudimentos, prosseguir até a maturidade, né? Como diz capítulo 6, versículo 1, aqui da carta aos Hebreus, para poder evitar um mal maior. E aí no capítulo 6, versículos 4 a 6, é a maior advertência, é a advertência mais contundente da Bíblia para falar sobre a apostasia, Então, o tópico 2.1 da nossa lição fala da necessidade da vigilância espiritual, porque a apostasia é uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado.
há duas correntes de pensamento entre os evangélicos quanto a essa questão da apostasia. Aqueles que seguem a linha determinista, né, calvinista, da eleição incondicional, acreditam, né, que a pessoa não perde a salvação. Se alguém se desvia é porque ela nunca foi crente. E a maioria dos evangélicos são da linha arminiana, como nós na Assembleia de Deus, que defendemos que não existe esse determinismo, essa eleição incondicional, e que há sim a possibilidade de alguém apostatar da fé e perder a salvação. Então diz o texto em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Se um leitor, num primeiro momento, lê só esses 3 versículos isoladamente, ele pode achar que, uma vez que a pessoa se desvia, não tem mais jeito, não pode mais se arrepender e vai para o inferno. Não é assim. Você tem que ler esses 3 versículos dentro do contexto de todo o capítulo 6 e o capítulo 5, versículo de 11 a 14. Porque no início, o capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 3, ele está falando desse primeiro estágio de negligência espiritual do crente, de negligência em crescer na palavra de Deus. E aqui no capítulo 6, versículo 4 a 6, ele já está falando de um grau, de um estágio de abandono premeditado e consciente da fé cristã, que é o caso do apóstata que desertou da fé, deixou de crer. E a Bíblia diz que o crente, o justo, viverá da fé. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, se ele teve fé no início, mas depois deixou de crer, então ele perde a salvação. Mas o tempo do nosso segundo bloco já terminou. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para continuar esse estudo. Fique conosco. Muito bem, meus irmãos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta, estudando aqui a lição de número 6, Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. E a palavra apostasia é uma palavra-chave deste assunto de hoje, dessa lição de hoje. A apostasia, aqui no contexto aqui, significa o abandono premeditado e consciente da fé cristã. E o nosso escritor aqui aos Hebreus, ele adverte os crentes de origem judaica, lá daquela época, da sua comunidade, os destinatários dessa carta, de que eles deveriam ter cuidado, porque essa vida de negligência, de não progredir espiritualmente, de não deixar os rudimentos e prosseguir para a maturidade, poderia desencaminhá-los, poderia acabar numa situação de apostasia. Então, ele adverte para esse perigo real que pode acontecer. Como estava falando no último bloco, alguns evangélicos, não são muitos, porque a maioria dos evangélicos eles têm uma teologia mais alinhada com o arminianismo, mas uma pequena parte dos evangélicos tem uma linha teológica mais alinhada com o calvinismo, e eles creem na segurança da salvação de uma forma que acham que uma vez salvo para sempre, e acham que uma pessoa crente não perde a salvação. Para eles, se alguém se desvia é porque nunca foi crente. Mas o texto aqui é muito claro em mostrar que essas pessoas que se desviam, elas realmente foram crentes. Então ele diz que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram
participantes do Espírito Santo. Então, eles foram alcançados, iluminados, alcançados pela graça preveniente, eles foram regenerados, provaram do dom celestial, foram participantes do Espírito Santo e foram realmente crentes. Então, a apostasia é uma ameaça real, não é uma ameaça fictícia. Evidentemente, já falamos aqui em outras lições, também não podemos crer no outro extremo de achar que a gente perde a salvação por qualquer coisa. Temos segurança em Cristo, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça mediante a fé. Porém, a gente também não pode ir para o outro extremo e acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre. Há essa possibilidade, o autor fala de pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nenhum descrente experimentou o dom celestial. Inclusive aqui no versículo 4 e no versículo 6, em Hebreus 6 e 4, ele diz, né, que uma vez foram iluminados, né, e aí ele fala de várias coisas que eles participaram, e lá no versículo 6 ele diz, e outra vez, né, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, né? Então, fica claro que ele contrasta aqui, mostrando o antes e o depois da conversão. Então, pastor José Roberto, a apostasia é algo factível, é um perigo real a ser evitado, né, por quem nasceu de novo. Daí a importância da gente atentar para esta tão grande salvação e não ser negligente e perseverar. É isso mesmo, pastor Fábio. Uma grande discussão que a gente tem no entorno desse versículo. O pastor Fábio já falou das duas vertentes que nós temos no meio evangélico em relação à soteriologia, uma de âmbito mais calvinista, outra arminiana. E a calvinista, ela parte do pressuposto de que as pessoas são salvas e são salvas para sempre. No entanto, com base aqui no texto bíblico de Hebreus capítulo 6, nós vemos uma margem de argumentos do próprio autor da epístola para acreditar que a apostasia existe, que ela não é hipotética, ela é real, ela é concreta, e a comprovação disso está aí nos versículos 4 e 5, esse ponto 2.2, que tem por título Apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Então, nós vemos aqui nesse versículo 5, que diz assim, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Então, essas pessoas, elas creram na palavra de Deus, elas até, por antecipação, elas desfrutaram do reino de Deus. No entanto, no versículo 6, o autor diz que elas recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Então, essas pessoas, evidentemente, elas se tornam improváveis de que retornem à fé, porque aqui não aconteceu apenas digamos assim, um desvio da fé. O que aconteceu aqui é uma apostasia, e a palavra apostasia é um termo bastante contundente, bastante forte dentro da visão da soteriologia bíblica. Quando se diz que alguém apostatou, não está dizendo que a pessoa apenas abandonou a fé, o convívio da igreja, ou fraquejou, ou enfraqueceu. Não, quando ela apostatou é porque de fato ela tomou uma decisão premeditada e ela passa a negar tudo aquilo que ela defendia, portanto, ela perdeu aquilo que ela tinha. Então, com base nesse texto, com base nesse versículo, o autor aqui, o nosso comentarista, nós o apoiamos, ele disse que todos esses versículos aqui tratam de características de alguém que vivenciou a palavra e que vivenciou o Espírito. Isso porque essas pessoas, elas eram participantes da vocação celestial, inclusive está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Elas eram participantes de Cristo, está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 14. E elas são participantes do Espírito Santo. Mas o que é que acontece? Essas mesmas pessoas, elas podem negar aquilo que acreditaram, elas podem apostatar e, portanto, elas precisam ter cuidado. Em termos práticos, nós queremos destacar, evidentemente, nós não estamos defendendo aqui que se perde a salvação por qualquer coisa. Tem crentes que vivem obcecados com isso, neuróticos com isso, porque
Tem horas que eles acham que estão salvos, daqui a pouco ele acha que está perdido, estou salvo, estou perdido. E não é bem assim, né? As pessoas creem em Jesus, elas podem ter segurança, firmeza na salvação, convicção de que estão caminhando para a vida eterna, elas têm o testemunho interno do Espírito Santo, têm a convicção que a palavra de Deus lhes dá, de que eles têm vida eterna, Jesus garantiu isso, então nós podemos desfrutar da segurança, nós podemos ter segurança da salvação. Então, evidentemente, isso não quer dizer que sejamos perfeitos. O próprio apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele destaca que somos pecadores, somos falhos, somos limitados, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Mas a grande diferença é que, ao deslizar, o cristão, ele pede misericórdia a Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele se volta para Deus, ele chora, ele sente o peso do seu pecado, ele não vive na prática do pecado. No entanto, o apóstata ele já foi embora, ele não quer saber mais de nada, ele experimentou a fé, ele experimentou o convívio, mas ele negou definitivamente. Então nós queremos fechar esse argumento aqui, deixando bem claro que Hebreus capítulo 6, ele se refere aos crentes e àqueles que creram, mas que infelizmente apostataram, pastor Fábio, e negaram a fé. É verdade, pastor Zé Roberto. O tópico 2.3 da nossa lição fala que a apostasia é uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Então nós estamos aqui tratando com coisas reais e não fictícia, daí a importância, como diz aqui no capítulo 6, versículo 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, ou seja, até a maturidade, cresçamos, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, etc. Né? E aí, fechando esse tópico 2 sobre a apostasia, diz o texto muito claro, né, que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Então é uma apostasia, já é um grau de desvio irreversível em que a pessoa abandonou premeditadamente a fé cristã e está com a sua consciência cauterizada. Meus irmãos, já chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa, vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para continuar o nosso estudo no tópico 3 da nossa lição. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a lição de número 6 do nosso trimestre sobre a Epístola aos Hebreus, perseverança e fé em tempo de apostasia. E já tratamos aí no primeiro bloco sobre crescimento espiritual, discorremos a respeito da apostasia, que é um perigo real e concreto para aqueles que já foram salvos. E o ponto 3 da nossa lição sobre a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Então o autor da Epístola aos Hebreus, depois desse tratamento de choque, né, que Hebreus 6, 9 e 10, ele chama a atenção, adverte os crentes para que tenham cuidado com a apostasia, para não voltarem. Inclusive, é preciso que a gente esclareça isso, aqueles que estavam abrindo mão da fé em Cristo, estavam alguns deles querendo voltar para o judaísmo. Então é por isso que eles estavam crucificando Jesus novamente, eles estavam tornando vitupério o sacrifício, tudo aquilo que Jesus tinha feito em prol da salvação deles. Então, por isso que é extremamente arriscado e perigoso apostatar da fé e negar o valor vicário, substitutivo da morte de Cristo. Diante disso, o autor da Epístola aos Hebreus, ele passa a ressaltar a necessidade 3.1 do serviço cristão e a justiça de Deus. Então, já se viu, pelo que foi exposto até agora, que ser cristão não é brincadeira, ser cristão é coisa séria. C.S. Lewis, o famoso apologeta, o apologista cristão britânico, ele costumava dizer que se você quer o cristianismo, se você quer uma religião
tranquila, pacificadora, que não cause problemas a ninguém, que seja politicamente correta, por assim dizer. Então eles diziam, eu não recomendo o cristianismo, porque o cristianismo ele exige que você assuma a sua posição, exige que você assuma determinados pressupostos e valores espirituais, valores eternos. Então os cristãos precisavam estar atentos, os cristãos hebreus precisavam estar atentos a esta realidade, e é bom saber que mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens, algumas vezes, nós precisamos seguir adiante e seguir à frente. Nós não fomos chamados para popularidade, não fomos chamados para dar ibope. Então, alguns cristãos ficam demasiadamente preocupados com aquilo que a opinião pública vai dizer ao seu respeito. Nós não temos compromisso com a opinião pública. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, com a revelação, com a autoridade da palavra de Deus, e é diante dela que nós nos pronunciamos. E aí, pastor Fábio, nós temos aqui que, além desse serviço cristão e da justiça de Deus, da qual nós temos parte e devemos dar testemunho, nós temos aí o exemplo da perseverança de Abraão, que é um exemplo de fidelidade a Deus. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, nosso escritor aqui aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 11, disse, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então ele fala aqui no tópico 3.2, que a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. E ele exorta, né, os seus leitores e a todos nós cristãos, para que a gente tome como exemplo Abraão, que perseverou, que creu nas promessas de Deus, e ele adverte que a gente não seja negligente, que a gente tenha cuidado, que a gente persevere, que a gente continue na caminhada cristã. Deus não tem promessa e nem bênçãos para quem desiste, para quem abandona, para quem põe a mão no arado e volta atrás. A vida do cristão é uma caminhada, estamos peregrinando aqui nesta terra, assim como Israel saiu da escravidão do Egito e peregrinou no deserto em direção à terra prometida de Canaã. Nós também saímos do mundo e estamos aqui neste mundo físico, vamos dizer assim, saímos do mundo de pecado, do mundo de rebelião contra Deus, e estamos vivendo aqui neste mundo, caminhando em direção a Canaã celestial, a terra prometida, aos céus, e precisamos perseverar na caminhada cristã, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ser vigilantes espiritualmente e crermos nas promessas de Deus, ter paciência, porque os hebreus aqui, eles estavam sendo perseguidos por causa da fé em Cristo, e a perseguição estava fazendo com que muitos deles retornassem ao judaísmo, retornassem aos rituais da lei, e a falta de maturidade espiritual, a falta de crescimento espiritual estava deixando eles vulneráveis a isso. Então, o escritor aos Hebreus alerta-os para que eles cresçam espiritualmente e possam entender que vale a pena continuar servindo a Cristo. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Então temos que perseverar, temos que crer nas promessas de Deus, assim como Abraão também creu, que Deus ia levar eles, àquela terra prometida, a Canaã terrestre. Nós também temos que crer que somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo, mas há a pátria celestial nos esperando. Jesus disse que ia preparar lugar e depois ele voltaria para nos levar
para estar com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, persevere na fé, persevere nos caminhos do Senhor, procure crescer espiritualmente. Pastor José Roberto e a Escola Bíblica Dominical é um instrumento poderoso, importante, de ensinamento da Palavra de Deus para que as pessoas cresçam espiritualmente. E estudar a Palavra de Deus, e além dos rudimentos da doutrina cristã, que a escola dominical ela é um instrumento poderoso para ensinar os crentes a ir além dos rudimentos cristãos. Isso não é por uma mera curiosidade intelectual, não é uma mera aquisição de conhecimento intelectual, mas é uma edificação espiritual, fortalecendo as raízes do crente nos caminhos do Senhor. É verdade, pastor Fábio, e quanto mais a pessoa se aprofunda no conhecimento bíblico, no conhecimento da palavra, mas ele se firma na fé, ele tem a possibilidade de conhecer melhor a Deus. Então é importante que se leve isso em consideração, você frequente com assiduidade a sua escola bíblica dominical e certamente sua vida será riquissimamente abençoada. E ainda sobre o 3.3, Cristo, sacerdote e precursor do crente, em Hebreus capítulo 6, versículo 20, Jesus nos é apresentado como precursor. O comentarista aqui explicita que esse termo ele era usado para fazer referência a um batedor militar, alguém que ficava ali adiante, a dianteira, abrindo o caminho. Então Jesus é aquele que vai adiante de todos nós, ele é o nosso exemplo maior de alguém que perseverou até o fim. E é isso que nós queremos ressaltar, defender aqui na nossa aula. E à guisa de conclusão, dizer para você a importância de se perseverar, de se levar adiante a mensagem e de se levar adiante uma vida cristã condizente com aquilo que nós acreditamos. E aquele que está em pé, olha, cuidado, tenha cuidado para não cair, porque a apostasia é real, ela é concreta. Então, pastor Fábio, é importante que os nossos telespectadores estejam atentos a esta realidade, para que as pessoas não se acomodem. Algumas pessoas, não, uma vez salvo, salvo para sempre, eu não tenho mais nada, não importa mais o que eu vou fazer, eu já estou salvo mesmo. Então não é bem assim. Tenha cuidado, leve a sério a sua fé e persevere até o fim. É verdade, a vida cristã, meu irmão, minha irmã, ela é dinâmica e exige de nós, né, que a gente vá além, né, dos primeiros passos e procure crescer espiritualmente, não ser negligente. A carta aos Hebreus fala muito disso, que a gente tem que ter mais cuidado, tem que atentar com mais diligência para as coisas de Deus, não ser negligente com as coisas de Deus e possamos crescer espiritualmente. E no texto que acabamos de estudar aqui, Hebreus capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 20, mostra que se a gente continuar nessa negligência, se a gente continuar nessa regressão espiritual, ao invés de progredir espiritualmente, a gente regredir espiritualmente, pode chegar a uma situação, pastor José Roberto, de apostasia irreversível, né? É isso mesmo. Então, nós chegamos à conclusão do nosso programa de hoje. Queremos agradecer pela sua audiência, convidar você a continuar o debate na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, da sua congregação. Forte abraço e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. Paz do Senhor.